título de comunicação, acessibilidades, comunicação e informação, se vão centrar muito mais nas comunicação e informação do que nas acessibilidades propriamente ditas, físicas ou transportes ou digitais mesmo. E vamos tentar aproveitar o tempo ao máximo e não quero deixar ninguém para trás, não quero cometer o erro de omissão, não quero, parafraseando o padre António Vieira, o pecado de omissão é o mais grave porque se comete sem se cometer. Portanto, vamos fazer imediatamente a apresentação dos oradores e também a referir que existem resumos alargados distribuídos com o título 1, a representação da deficiência na imprensa portuguesa, a relação entre os jornalistas e a produção das notícias e a recepção das mensagens pelas pessoas com deficiência, por Maria Cecília Belmotinho Baségio, do ISCTE, e formação online e capacitação para a utilização, criação e cocriação de jogos como estratégia de inclusão de pessoas com deficiência intelectual, experiências de um projeto europeu, de Filipe Luz, da Lusófona, e Carla Souza, também da Lusófona. A primeira apresentação vai ser a cargo da doutora Sandra Marques. Há também uma coisa, a minha profetidade já me permite que deixemos os doutores para trás e para a frente, vamos falar pelos nossos nomes, que é mais simples. Estão todos de acordo, creio eu. Portanto, a Sandra, minha velha amiga de há muitos anos, tem aqui uma provocação com um título de intervenção que é: eu vou fazer um bocado de esforço ao meu Gaelic, tinha um amigo irlandês que me ajudaria, que certamente, que é a Tchoir, Sogal, Mun, Quairt, Arm, a Tuigzin, depois ela explicará melhor. A Sandra é licenciada em Educação Especial e Reabilitação e mestre em Desenvolvimento da Criança, e desde 1998 está na FENACESTI, é responsável pelo Núcleo de Inovação, Investigação e Desenvolvimento, pela área da autorrepresentação e acessibilidade cognitiva, tem coordenado diversos projetos nacionais e europeus na área dos deficientes e capacitação, dos direitos e capacitação, autorrepresentação e acessibilidade cognitiva e adaptado material diverso para a leitura fácil. É ainda, desde 2010, colaboradora do Inclusion Europe, onde dá apoio à plataforma europeia de autorrepresentantes e tem a função de Self-Advocacy Officer. Já agora apresentava logo a segunda interventora também, que é Michelle Nassif Antunes, da Universidade Federal do Espírito Santo, e que faz um trabalho em conjunto com Esther Cristina Machado Ruas, Marcia Cristina Guimarães, Aloísio Gomes da Silva Júnior e Michel Soltaski Pérez. Não vou apresentar os currículos dos outros participantes porque são muito longos e ainda nos cortava mais tempo. Faço só a nota biográfica da Michelle Nassif Antunes, que atualmente realiza estágio de pós-doutoramento em saúde coletiva na Universidade Federal do Espírito Santo, no Brasil, em parceria com o Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa, em Portugal. Está a fazer o doutoramento em saúde, tem um doutoramento em saúde coletiva pela Universidade Federal do Espírito Santo, é mestre em epidemiologia em saúde pública pela Escola Nacional de Saúde Pública, possui especialização em informação científica e tecnológica em saúde pela Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, e graduação em comunicação social pela Universidade Federal Fluminense. Atuou como analista de informação no Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica e participou em projetos de pesquisa na área da informação e comunicação em saúde. Participou como coordenadora adjunta e do corpo docente no curso de especialização em informação científica e tecnológica em saúde, oferecido pelo ICICT Fiocruz, e atuou na coordenação executiva do curso de acesso à saúde, informação, comunicação e integralidade. Portanto, vamos respeitar os 10 minutos para cada, com flexibilidade, necessariamente, porque creio que as perguntas que vão surgir certamente serão muito mais de algum esclarecimento, não tanto de alteração ou de grandes dúvidas quanto ao teor das comunicações. Portanto, em primeiro lugar, Sandra Marques, faz favor. Obrigada, Carlos. Boa tarde a todos e a todas. Eu vou tentar realmente cumprir com aquilo que são os 10 minutos que cada um de nós tem,
A minha comunicação hoje é sobre este tema, este tópico das questões da acessibilidade. Muitos de vocês, o Carlos fez o favor de me ler isto em gaélico, e ainda bem porque eu não era capaz de o fazer. É provável que muitos de vocês, para a maior parte de vocês, provavelmente não conseguem perceber qual é que é o título da minha apresentação. E isto acontece porque, apesar de as letras serem familiares, não é? As letras que ali estão são as que todos nós utilizamos no nosso dia-a-dia, efetivamente, não conhecemos, nem sequer dominamos o código específico em que elas estão, em que este título está escrito. E para muitas pessoas isto é a vivência diária delas, é o dia-a-dia, é efetivamente viverem assim sem conseguirem perceber a informação escrita que está à sua volta, que a rodeia, mesmo quando ela lhe diz respeito e quando seria imprescindível que elas conseguissem aceder à informação que está disponível. E é precisamente sobre isto que vai ser esta minha pequena apresentação. Eu não tenho um PowerPoint, vou falar, até porque assim se calhar consigo mais facilmente manter-me nos 10 minutos. Portanto, é sobre o direito a compreender o mundo que me rodeia. Em 2019, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, cerca de 2,6% da população mundial tem uma deficiência intelectual e do desenvolvimento. De acordo ainda com estes dados, 1% da população mundial usa uma cadeira de rodas todos os dias de forma permanente. Isto significa que nós temos mais do dobro das pessoas com deficiência intelectual ou do desenvolvimento do que aquelas que são utilizadoras de cadeira de rodas. E, no entanto, a acessibilidade continua a ser um conceito que é, em grande parte, ligado à acessibilidade física e do envolvimento. E eu tenho uma crença, para mim, na minha opinião, há uma razão para isto acontecer. E a razão é porque nós ainda consideramos que as pessoas com deficiência intelectual e do desenvolvimento não são importantes ou não contribuem da mesma forma para a sociedade. Portanto, são menos importantes enquanto cidadãos. E isto acontece em grande parte por causa da visibilidade. Estas pessoas não são visíveis a maior parte das vezes. Não têm discursos articulados, não exigem os seus direitos. E, à conta disso, a falta de oportunidades de crescimento, de acesso, de educação, de trabalho, de socialização normalizada, é para estas pessoas o seu dia-a-dia, é a sua realidade. E isto tem um grande impacto naquilo que é a aprendizagem, porque a aprendizagem só é feita, só acontece quando nós conseguimos dar significado às coisas. E nós só conseguimos dar significado às coisas com vida, com experiência, com vivências, com erros, com enganos, com amores, com loucuras. Só assim é que nós conseguimos dar significado àquilo que acontece. E estas pessoas não têm, muitas vezes, a possibilidade de fazer este percurso que todos nós fazemos ao longo da nossa vida. E isto faz com que nós vejamos que estas pessoas realmente não aparecem nos discursos, não aparecem nas políticas, não aparecem na publicidade, não aparecem no cinema, não aparecem naquilo que é o nosso envolvimento diário. E para vos dar um exemplo da dificuldade que nós temos em visualizar aquilo que é uma pessoa com deficiência intelectual enquanto cidadã, posso-vos pedir que tentem imaginar como é que vocês, se tivessem que demonstrar ou que exibir graficamente uma pessoa com deficiência intelectual, como é que vocês o faziam? Não é? Nós conseguimos fazer um desenho de uma pessoa numa cadeira de rodas, conseguimos fazer o desenho de uma pessoa que facilmente é identificada por nós como sendo cega, a pessoa surda também com alguma mais dificuldade, mas ainda se consegue, mas a pessoa com deficiência intelectual realmente é extremamente difícil de nós conseguirmos
ter uma representação gráfica. Muitas vezes ela aparece representada com traços que associamos à trissomia 21 ou ao síndrome de Down, e nós sabemos que isto não corresponde à realidade, porque as pessoas com deficiência intelectual são muito mais do que aquelas pessoas com trissomia 21, e muitas destas até, nem sei se poderemos dizer que têm deficiência intelectual ou do desenvolvimento. Então, no nosso imaginário social, o que é que acontece? Estas pessoas não existem. Não existem. Se não existem, não precisam que nós prestemos atenção, não precisam de adaptações, não precisam de acomodações, e assim é o mundo que nós vamos construindo. Ao longo dos anos, nós fomos construindo esta realidade. E é uma realidade em que o mundo é impenetrável para uma parte destas pessoas. Não têm acesso a ele. Estão afastadas da política, estão afastadas da cultura, estão afastadas da arte, do ensino, do mercado de trabalho, enfim, da vida como todos nós a conhecemos, entendemos e valorizamos. E esta realidade está, graças a Deus, cada vez mais a ser desafiada. Nós cada vez mais temos pessoas com deficiência intelectual e do desenvolvimento a exigirem o lugar que têm no mundo e na sociedade. Mas ainda é tudo muito incipiente, ainda há muito por fazer. Nós estamos longe de ter uma sociedade que é construída por todos e para todos. Ainda hoje, a nossa forma de valorizar alguém é essencialmente baseada na educação e no trabalho que essa pessoa faz. Somos ainda um país e um mundo de doutores e engenheiros. E isto tem que mudar. E mudará tanto mais depressa quanto nós formos capazes de tornar visíveis estas pessoas e de aumentar aquilo que é a participação social. E para isto nós temos que construir um mundo que seja também acessível a estas pessoas. E é aqui que entra esta questão da acessibilidade cognitiva, que é um conceito relativamente novo, mas que veio para ficar. Nós entendemos a acessibilidade cognitiva como a forma como as pessoas entendem o significado daquilo que as rodeia, dos objetos, cartazes, indicações informativas, notícias, ou qualquer outro documento escrito, generalizando. Algo é cognitivamente acessível quando é compreensível ou fácil de entender por todos. Assim, o objetivo primeiro da acessibilidade cognitiva é compreendermos o ambiente em que vivemos e com que nos relacionamos, sejam pessoas, objetos ou informações que nos podem tornar mais eficientes e melhorar a nossa qualidade de vida. E quando está presente, ela permite-nos estar mais bem informados, promove a nossa participação social e facilita a inclusão sociocultural. Uma das ferramentas que facilita esta acessibilidade é efetivamente a leitura fácil. E a leitura fácil não é o mesmo que escrever claro. Desde logo porque está pensada essencialmente para este grupo específico das pessoas com deficiência intelectual e é para facilitar a compreensão da informação escrita. Na Europa temos linhas orientadoras para esta leitura fácil, são umas linhas orientadoras da Inclusion Europe, e são um conjunto de regras, muitas delas semelhantes à que nós utilizamos quando estamos a escrever claro, que foram testadas com pessoas com deficiência intelectual e do desenvolvimento em vários países. E um dos aspectos fulcrais ou essenciais desta abordagem da leitura fácil é o envolvimento das pessoas com deficiência intelectual em todos os processos, em todos os passos da elaboração desta informação acessível. Só assim é que nós podemos acreditar que o material produzido é realmente acessível e fácil de perceber por estas pessoas. Nós não podemos falar de sociedades inclusivas enquanto existirem pessoas que continuam a não conseguir aceder ao mundo que as rodeia de uma forma eficaz e gratificante, continuam a estar postas de lado. E a acessibilidade cognitiva tem efetivamente de constar daquilo que são as agendas e as políticas de forma clara, enquanto desidrato nacional. E isso ainda nós não vemos, ainda estamos a tentar que aparece aqui e ali, de uma forma tímida, mas sem obrigatoriedade, sem enquadramento legislativo ou normativo, sem consequências para quem não o cumpra. Em pleno século XXI, o mundo continua a ser, para muitos, incompreensível. Obrigada. Já sabia, está aqui. Obrigada, Dr. Carlos. Já acabei. Ai, que
cumpridora, assim é que eu gosto. Pronto, vamos então passar agora à comunicação de Michel Nassif Antunes, que nos fala de Lisboa ou do Brasil? Falo do Brasil, Ótimo. diretamente de Minas Gerais. Gostaria de estar em Portugal, mas estou no Atravessamos o Atlântico muito mais depressa que o Pedro Álvares Cabral. É verdade. Eu vou partilhar minha Faz tela favor. para apresentar. Posso começar? Pode, faz favor, sim, senhor. Obrigada. Então, eu venho em nome de toda a equipe do Brasil saudar a organização do evento, ao moderador, Carlos, e a todos os participantes, e agradecer pela oportunidade de estarmos partilhando essa experiência que aconteceu aqui no Brasil, que foi a oferta do curso Acesso à Saúde, Informação e Comunicação e Equidade. Ele foi ofertado numa parceria entre o Instituto de Comunicação, Informação Científica e Tecnológica da Fundação Oswaldo Cruz e o Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal Fluminense. Nós temos aí alguns membros da equipe ouvindo também o painel e saudá-los também. Então, esse curso ele foi dirigido aos profissionais do nosso sistema de saúde, que é conhecido como SUS. Ele foi ofertado na modalidade de ensino à distância e uma das suas metas é cumprir as diretrizes das políticas públicas voltadas para a pessoa com deficiência no campo da saúde. Esse curso ele trouxe como inovação na sua matriz curricular o uso de uma tecnologia para mapear os fluxos de informação e comunicação para o cuidado da pessoa com deficiência, que resultou numa aplicação que eu vou apresentar mais a seguir. É uma iniciativa pioneira no Brasil e, até o momento, foi o único ofertado com essa temática, para comunicação e informação. Trazendo um pouco do contexto brasileiro, nós somos 45 milhões de brasileiros com algum tipo de deficiência, de acordo com o último censo realizado. Isso significa 24% da população brasileira. Nós temos alguns marcos no Brasil das políticas públicas, como a Política Nacional de Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência, que foi lançada em 2002. E é importante ressaltar que ela estabelece, além da dimensão biológica, ela incorpora também a inclusão de questões sociais, as condições de vida, o acesso a outras políticas, até mesmo as políticas de acesso à comunicação e à informação, e outras formas também de proteção social. O outro marco em 2012, a implementação da rede de cuidado da pessoa com deficiência no âmbito do nosso sistema de saúde, que também procura expandir o atendimento à pessoa com deficiência, e em 2017, a política de fortalecimento dessa rede de cuidado. É importante destacar que todas essas políticas trazem em suas diretrizes a recomendação da formação profissional permanente e contínua para qualificar o profissional de saúde e também, com isso, fortalecer a rede de cuidado. Nós, assim como a Sandra falou, a gente enfrenta imensos desafios para o campo do cuidado da pessoa com deficiência. Um deles é a própria implementação recente da rede de cuidado. Nós enfrentamos as dificuldades de um acesso de atenção integral e há uma fragmentação do cuidado muito em virtude dos próprios programas de formação terem essa visão tecnicista e fragmentada também, embora eles sejam orientados por uma visão mais humanística e sistêmica. Nós temos o desafio de promover a integralidade no cuidado, envolvendo outros setores além da saúde, articulando como o campo da educação, da assistência social, o trabalho. Existem fragilidades na rede de cuidado em relação aos fluxos de comunicação e informação, ou seja, a própria rede não se reconhece como rede e não comunica entre os pontos da rede, e isso traz um grande problema, e até mesmo a falta de, uma ausência de sistemas de informação no território sobre as condições e as necessidades da pessoa com deficiência nos territórios. E a gente pode dizer que isso, esse cenário e esses desafios
agravou ainda mais essa situação a partir da pandemia de Covid-19 e contribuiu também para uma maior invisibilidade das demandas das pessoas com deficiência nos territórios. Então, a gente traz como uma perspectiva potente para transpor um pouco desses desafios esse curso de acesso à saúde, informação, comunicação e equidade, que tem como objetivo fomentar a educação permanente no campo da saúde para fortalecer a rede do cuidado e, assim, superar os contextos de invisibilidade no território e, assim, também ampliar o acesso à saúde. E trazendo aí a intersetorialidade, né, envolvendo outros setores além da saúde, como uma das dimensões da integralidade no cuidado do SUS. E usando alguns aspectos metodológicos em relação a essa formação, proporcionou a análise dos processos de informação e comunicação no território, onde os alunos foram estimulados a conhecer as condições de saúde e as ofertas diferentes Há um problema com o som, Michel. A partir daí, houve um mapeamento da rede a partir de dados. Oi? Há um problema com o som. Michel, experimente desligar o seu vídeo. Vou. Por causa A internet está ruim. Do sinal, pois. Mas desligue só o vídeo, mas continue a partilhar o ecrã. Nada, eu não consigo mais visualizar. Clara, você pode fazer o favor de... Nós estamos a vê-la. Voltar para eu compartilhar agora, novamente, porque eu não consigo ver Então, eu vou continuando aqui, porque eu não consigo mais voltar para partilhar a tela. Nós estamos a ver a sua tela. Estamos a ver. Está vendo? Então estamos, tá. Então estamos a ver. Só não está em tela cheia. Está sem ser em apresentação. Eu vou colocar. Então, pronto. Tem boa visibilidade. Obrigada, desculpa pelo... Ok, está ótimo. Estamos a ver já. Pela questão. Tá. Então, ok. Eu parei na questão do mapeamento da rede de cuidado, onde os próprios alunos foram estimulados a olhar para a rede e fazer o mapeamento. Isso nós tivemos a plataforma de georreferenciamento desenvolvido pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Com isso, os projetos de intervenções dos alunos foram estimulados para que fossem voltados para o próprio território onde eles estavam inseridos, então, para resolver as próprias situações, problemas nos territórios, e o curso contou com alguns encontros presenciais, com uma tutoria à distância e outros recursos também da plataforma Moodle, onde foi desenvolvido o curso, principalmente os fóruns de discussão, onde os alunos puderam ter uma interação maior entre eles e também conhecer a realidade de outros territórios. E com isso, nós, a partir dessa experiência do curso, nós viemos com a proposta de um sistemas territoriais de informação para a atenção saúde da pessoa. Voltou a ter problemas de som. Michel. Ciência. Está com problemas de som. Não se ouve. Não. Estamos a ouvi-la com imensos cortes, Michel. Estou também a enviar mensagem para a Michel para ver se que devemos estar aqui com uma diferença também de tempo. Pode ir passando os diapositivos mesmo. Pois. Eu creio que a Michel saiu para voltar a entrar na reunião.
Sim, às vezes Porque resulta. é exatamente isso, às vezes resulta. Já está a voltar. Olá, desculpem, voltei. A internet no Brasil não é brincadeira. Desculpem. Vou voltar, posso voltar com a minha partilhando a minha tela? Creio que ainda tem as permissões, sim. Então, eu já estou caminhando para o final, eu vou mais rápido aqui. Então, eu estava falando do sistema territorial, né, trazendo essa questão do monitoramento de apoio à rede da pessoa com deficiência. Esse sistema ele foi desenvolvido a partir do edital da Organização Pan-Americana de Saúde, que é a OPAS, e esse edital foi para o aperfeiçoamento de sistemas de informação para a saúde nas Américas, e ele está disponível na versão teste no Google Play. Então, convido a todos que quiserem conhecer um pouquinho mais do sistema a acessar pelo Google Play. Então, trazendo, né, numa primeira etapa, houve um mapeamento da rede de atenção à pessoa com deficiência, onde a gente tem nessa imagem alguns pontos, como serviço de reabilitação, as unidades básicas de saúde, e numa segunda etapa, o acréscimo de novas redes a partir dos próprios usuários, trazendo o usuário como centro do próprio sistema, e ampliando assim também para outras dimensões para outros setores, né, como a escola, as associações comunitárias inseridas no território, além do setor da saúde. Então, eu compartilho um pouco da interface inicial do sistema. Essa é a tela de login, de senha e login. Aqui é onde se tem todos os estabelecimentos de saúde cadastrados. Nessa tela é possível fazer o cadastramento das instituições, onde, por exemplo, o usuário que precisar fazer um atendimento perto daquele local onde ele está, ele teria acesso a esses estabelecimentos mais próximos. Aqui a gente tem o nível de atenção, os estabelecimentos separados por nível de atenção, como atenção primária, que seriam centros de saúde, umas mais especializadas, que seriam centros de referência ortopedia e fisioterapia, por exemplo. Numa outra tela, a gente tem a possibilidade de associar os estabelecimentos de acordo com as deficiências, sejam elas física, intelectual, visual, com considerações finais. Nós acreditamos no território, a informação e a comunicação são elementos chaves para o fortalecimento das políticas públicas, né, e também para garantir cuidado, trazendo também outros setores. A educação permanente dos profissionais de saúde é um espaço potente também para o fortalecimento das próprias políticas públicas. Essa experiência da formação, resultando no desenvolvimento de um aplicativo financiado pela Organização Pan-Americana de Saúde, indica que são processos inovadores também, estão a serviço da sociedade, e com isso podem contribuir para o fortalecimento da política de atenção à saúde das pessoas com deficiência, não só para os países da América, mas também para outros contextos e outros continentes, como, por exemplo, a Europa. Então, seria uma possibilidade também de estar ampliando aí o uso e o acesso ao sistema territorial de informação. E agradeço, obrigado, peço desculpas pelas faltas de conexão, e deixo aí também os nossos contatos, porque se houver alguma questão que possa ser respondida, a gente está à disposição. Obrigada. Eu é que agradeço, nós é que agradecemos imenso as participações, tanto da Sandra como da Michelle. É difícil tirar conclusões, esperemos que as pessoas que estão no bate-papo contribuam também para essas conclusões. De qualquer modo, eu julgo que falar da inteligência, da acessibilidade cognitiva
que é o ponto-chave que a Sandra pôs, ou mostrar como os serviços para a saúde, considerando a deficiência, estão a ser organizados no Brasil, pareceram bastante rigorosos e com capacidades para atingir os seus objetivos. Portanto, acho que nesse aspecto alcançámos o que era essencial. De qualquer forma, uma opinião meramente pessoal da minha parte, eu fico sempre raivoso quando vejo as notícias sobre deficientes nos nossos média. Os brasileiros dizem mais mídia, nos nossos média. Ou porque nós somos heróis, eu também como pessoa com deficiência, obviamente, ou somos vilões, ou somos os coitados. Eu, ser herói ou vilão não me importo muito, mas quando apareço como coitado fico muito furioso. Mas, enfim, de qualquer forma, não há dúvida nenhuma que no aspecto da informação, então a informação escrita e televisiva, a pessoa com deficiência está muito esquecida e aparece realmente nestes estereótipos da heroicidade, da vilania ou do coitadinho. Temos que mexer nisto, mas não há nada a fazer. Enquanto não se falar de mais e mais, não conseguimos ultrapassar realmente este estado de coisas. Portanto, agora temos 4 pessoas no bate-papo, vamos ver o que é que elas querem dizer e vamos lá ver. Excelente intervenção, parabéns. Sandra Marques agradeceu. Uma Rita Cavalheiro para todos, obrigado e parabéns, doutora Sandra. Este é realmente um problema invisível, não só a nível legislativo, como para a sociedade em geral, devido à falta de representação do mesmo. A Sandra também respondeu exato, também tenho essa opinião. E eu, doutor Carlos, se não houver aí assim, se não houver mais ninguém, eu se calhar gostava também de fazer aqui uma ligeira reflexão, agarrando naquilo que o Dr. Carlos tinha dito, que o Carlos tinha dito. Que é esta questão da representação, também agarrando aqui no que a Rita Cavalheiro falou. É porque, efetivamente, nós continuamos a ter, em termos de imaginário coletivo e social, as pessoas com deficiência ainda são alguém, como dizia hoje de manhã o Dr. Laurino Lúcio, um outro inferior a mim. Não é? E a partir desta representação do outro inferior a mim, eu desenho tudo aquilo que são as abordagens de um ponto de vista de protecionismo e menos do ponto de vista da capacitação. Ele hoje utilizava, desculpa, Sandra, utilizava a expressão a tolerância, e somos os tolerados também. Exatamente. E é um bocado isto, efetivamente as pessoas com deficiência ainda são vistas pela sociedade em geral e depois em reflexo disso pelos nossos políticos e por quem é responsável por desenhar as políticas e os elementos que vão enquadrar em termos legislativos aquilo que é o serviço e a abordagem que é prestada, sempre do ponto de vista um bocadinho da proteção, da necessidade de proteger, porque são os coitadinhos que precisam de ser protegidos. E acho que é isso que nós temos realmente que mudar, é um bocadinho este paradigma de nós olharmos o outro como sendo diferente de mim, com uma diferença que o torna inferior àquilo que eu me considero. E pronto, era isso só que eu queria dizer. Está aqui como é que podemos saber mais sobre a leitura fácil? Bom, sobre a leitura fácil, quem quiser saber um bocadinho mais sobre leitura fácil, se quiser, pode entrar em contacto direto com a FENACERSE e comigo, que eu tenho muito gosto em falar sobre isso. Basicamente, o envolvimento das pessoas no processo tem a ver com a forma como a FENACERSE, e neste caso aqui em Portugal, somos nós que fazemos a maior parte dos documentos em leitura fácil, também porque começámos a fazê-lo em 98, não é? Já levamos há alguns anos, e nós temos um grupo, digamos, de pessoas com quem já trabalhamos há muito tempo, pessoas com deficiência intelectual, que nos ajudam efetivamente no processo de validação e de aferição daquilo que são os conteúdos que nós vamos desenvolvendo. E temos aprendido bastante com elas, relativamente àquilo que é
um dos aspectos essenciais da leitura fácil, que não é fazer, a leitura fácil não é nós escrevermos de uma maneira mais simples, é muito mais do que isso. A leitura fácil implica nós desenvolvermos material escrito que é fácil de ler, sim senhora, mas essencialmente que é compreendido por aqueles a quem se destina. E isso é que é o grande desafio, é nós conseguirmos organizar a informação, que normalmente, principalmente se for legislação ou políticas, é informação que é normalmente muito fechada, é muito difícil de perceber por todos nós, não é? E nós conseguirmos desdobrar essa informação e apresentá-la de forma que ela seja inteligível, seja perceptível pelas pessoas a quem se destina. E se nós estivermos a falar, por exemplo, da questão dos direitos das pessoas com deficiência, do nosso ponto de vista é essencial que as pessoas conheçam esses direitos para os poderem exigir e para os poderem exercer na sua plenitude. E daí a FENACERCE entender que é realmente importantíssimo nós conseguirmos disponibilizar o mais possível aquilo que é a legislação em leitura fácil. Infelizmente não temos muita que tenhamos conseguido fazer, temos aquilo que é a nossa Bíblia, que é a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência das Nações Unidas, que essa sim está em leitura fácil, e temos depois algumas coisas pontuais dentro de projetos, etc., mas ainda estamos muito longe porque é um trabalho imenso, imenso, e nós não somos muitos na FENACERCE e o tempo também não é muito para dedicarmos a isto. Mas não sei se respondi à questão. Ótimo. Eu deixava a Michelle, se quer também dar uma palavra final para o nosso painel. Eu agradeço a participação e eu acho que é isso, a gente também enfrenta esses mesmos desafios aqui pela comunicação social no Brasil também, e a gente vem, né, nós viemos, né, com iniciativas, né, buscando iniciativas também para transpor essas questões, e hoje na conferência de manhã, o palestrante falando, né, de se colocar a pessoa no centro. Então, eu acho que é isso que nós precisamos estar buscando, né? E principalmente na própria comunicação social, trazer a pessoa para o centro da comunicação, para o centro da questão, e aí eu acho que assim a gente consegue evoluir em alguns aspectos. Assim. Então, é isso que eu gostaria de dizer. Assim. Como pessoa, otimamente, e realmente as palavras do professor Laborinho Lúcio hoje caíram, parece-me que muito bem, e foram um ponto alto deste encontro do ODDH. Pronto, acho que vamos encerrar este painel. Agora vai haver uma comunicação final da professora Paula Campos Pinto, e, portanto, agradeço novamente a ambos e agradeço a todas as pessoas que tiveram a paciência de nos estar a ouvir. E pronto, o ODDH encerra o seu quinto encontro, acho que com um ponto alto, que também foi esta viagem pelo Estado do Espírito Santo e pela Universidade do Espírito Santo. Então, muito obrigado então a todos. Muito obrigada a todos e a todas. Serei eu a ler a mensagem da professora Paula Campos Pinto, porque não poder desdobrar-se em 3 sessões simultâneas, não é? Portanto, em nome da comissão organizadora deste quinto encontro do ODDH, agradecemos a todas e a todos a presença neste evento. Irei ler de seguida uma breve mensagem que a professora pediu que vos transmitisse, e agradecemos uma vez mais a vossa participação. Muito obrigado. Muito obrigada. E a mensagem então da professora Paula Campos Pinto. Boa tarde. Chegamos ao fim deste quinto encontro do ODDH, o primeiro de uma experiência online, que se muitos desafios nos colocou em termos organizativos, permitiu também a muitos mais de nós participar e acompanhar os trabalhos, vencendo distâncias geográficas e intercontinentais e ajustando a participação ao ritmo das necessidades, vontades e disponibilidades individuais. Começámos este dia com a apresentação dos 2 relatórios do ODDH. O relatório habitual dos indicadores de direitos humanos das pessoas com deficiência em Portugal e o relatório do dossiê especial deste ano sobre deficiência e Covid-19. Os dados constantes de um e de outro apontam na mesma direção. Se é certo que se vinham registando nos últimos anos alguns progressos nos direitos pelas pessoas com deficiência, visíveis na melhoria de indicadores de emprego e desemprego, acesso à educação e ao ensino superior, condições de vida e redução do risco de pobreza e exclusão social, as desigualdades entre pessoas com e sem deficiência têm permanecido quase intocadas, quando não são mesmo agravadas por uma evolução positiva ainda mais rápida destes mesmos indicadores na população em geral. Por outras palavras, por uma espécie de efeito de arrastamento,
As condições de vida das pessoas com deficiência só parecem melhorar quando se verificam a melhoria das condições de vida da população em geral, como ocorreu em Portugal entre 2016 e 2019. Ora, a emergência de uma situação de pandemia e consequente crise social e económica que vivemos tem o potencial de agravar e aprofundar desigualdades pré-existentes e deve, por isso, fazer soar sinais de alerta para a necessidade de políticas mais eficazes no combate a estas disparidades. É necessária uma abordagem integrada e incisiva para que as pessoas com deficiência não fiquem para trás. E para isso precisamos de dados rigorosos, precisamos de debater ideias e soluções, de trocar conhecimentos e experiências. Foi o que fizemos ao longo deste dia. A magnífica intervenção do Dr. Laborinho Lúcio ajudou-nos, como só ele sabe fazer, a pensar filosoficamente o direito e os direitos das pessoas com deficiência em tempos de pandemia e pós-pandemia. A mesa redonda que se lhe seguiu, moderada pela jornalista da SIC, Patrícia Mouzinho, trouxe-nos a realidade dos cotidianos das pessoas e das suas experiências concretas de acesso e de barreiras no acesso aos direitos humanos. Durante a tarde, em 6 painéis diferentes, prosseguimos estes encontros e debates, focando temas que vão da vida independente e autodeterminação, ao trabalho e emprego, da educação aos apoios e cuidados, das acessibilidades à comunicação. Nestes painéis participaram pessoas com deficiência, técnicos, investigadores e especialistas de Portugal e do Brasil, e o debate ampliou-se com os seus contributos e com os seus comentários e reflexões de um auditório virtual, mas sempre muito atento e participativo. A diversidade humana é tão enriquecedora para as sociedades como a biodiversidade é para a natureza. Saímos por isso deste dia muito mais enriquecidos, mas sobretudo mais animados e determinados a dar o nosso contributo para tornar realidade o projeto de mudança da Convenção. A terminar este encontro, quero deixar um profundo agradecimento a todos e todas que contribuíram para o sucesso deste evento. A Isabel Felgueiras, Cristina Passos, Rosa Moreira, Sandra Marques, Vera Bonvalô, Carlos Pereira e Sofia Maria, que integraram a Comissão Executiva e com quem desenhámos e preparámos o programa do encontro, o meu muito obrigado. Um agradecimento também aos moderadores e oradores de todas as mesas e painéis e aos participantes que intervieram nos debates e deixaram os seus comentários e questões no chat. Agradecimento que estendo ainda às intérpretes de LGP que nos acompanharam durante a manhã, à equipa do Gabinete de Comunicação e Imagem e ao Henrique Pinto do Gabinete de Edições do ISCS, que nos ajudaram na edição gráfica dos relatórios e na preparação dos materiais de divulgação do encontro. Por fim, estreito num abraço e num agradecimento sentido a Catarina Bento, a Clara Oliveira, a Sofia Bento e, sobretudo, a Patrícia Neca, pelo trabalho incansável e tão competente que realizou. Esperamos rever-vos no próximo ano, no 6º encontro do ODDH, num mundo pós-Covid mais seguro e, sobretudo, mais inclusivo e mais respeitador dos direitos humanos de todas e todos. É para isso que continuaremos a trabalhar. Até para o ano, fiquem bem. Muito obrigada a todos e a todas. Obrigado.